Para que uma empresa seja escalável, ela deve se concentrar em melhorar a lucratividade e a eficiência dos serviços, mesmo diante de uma maior demanda. Ou seja, sua empresa deve lidar com o crescimento saudável sem que nenhuma área do negócio sofra algum problema como atrasos para vender ou atender aos pedidos, por exemplo. No programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a importância das estratégias para a escalabilidade da sua empresa. Bora lá? Quero começar falando justamente com ela, que ensina, orienta, norteia toda a nossa escalada. E para quem ainda não entendeu, Lara, escalada não tem nada a ver com montanha. O que seria essa escalada e por que ela é importante? Tem a ver com crescimento, de fato não tem a ver com montanha. Mas escalar um negócio é extremamente importante hoje, porque nós temos mecanismos para isso. E mecanismos que estão ao nosso alcance. Então, para você que está aqui nos ouvindo e que não tem ainda uma ideia do que seria escalar um negócio, o que seria isso? É quando você tem um aumento do seu faturamento sem que você tenha de forma proporcional o aumento dos custos operacionais para que haja esse aumento de receita. Então, é esse o grande desafio. Como é que, de fato, eu coloco mais dinheiro no meu negócio sem que eu tenha os custos para isso de forma proporcional? Então, quando você tem um custo reduzido, mas você tem uma entrada significativa, você aumenta a possibilidade de entrada e a efetiva entrada, você tem uma margem muito boa. E hoje, isso é possível graças a alguns mecanismos que eu quero, de fato, passar para vocês. Mas entenda, quem não escala negócio perde dinheiro. E quando nós falamos de empresa, é o que eu sempre falo, empreender não é para amador. Então, que a partir do programa de hoje vocês saibam o que é escalar, para que a gente possa justamente ajudá-los no crescimento do negócio de vocês. Agora, trazendo um pouquinho, então, para você, Mantovani. Quando a gente fala de escalar, imagino eu que a gente precise muito da participação do outro e da outra. Como é que a gente escala, então, com essa egrégora, com essa participação, com essa conexão dos demais? João, realmente precisa, né? A gente, aliás, não dá para você ter um negócio de um homem só, né? Não se vence uma guerra lutando sozinho. E os negócios não são diferentes. Quanto a sua organização é um ser vivo, ele precisa crescer. Né? E a gente precisa, o primeiro passo, eu vejo na concepção de um negócio, o primeiro passo são as pessoas, né? A começar pelo próprio empreendedor. Então, primeiramente, é o empreendedor, é a questão da busca pelo talento, pelo amor, pela paixão, pelo preparo, e aí depois ele tem o passo de montar o seu time, porque no mundo dos negócios, o pessoal gosta de brincar, eu chuto, cabeceio, goleio, faço, né, o cruzamento, apito o jogo, e é legal falar, mas no dia a dia a gente sabe que isso não leva a resultados grandes, né? Então a gente precisa confiar, precisamos estar rodeado de pessoas que tenham talento, preparo, para que possa levar o nosso negócio para níveis aí superiores. Então pessoas é essencial, e não só, aí falando em time, também interno, né? Mas de ter um gerente bom, ter funcionários bons, porque as pessoas vão às empresas, se juntam às empresas, ao seu time, porque elas querem estar lá, mas elas saem também por causa de pessoas. Então, você também tem que ter todo um nível de hierarquia de todas as pessoas muito bem preparadas, né? Não é só desde o seu gerente ao funcionário e o próprio CEO, né? E fora da empresa, quando a gente fala em pessoas, é o nosso networking, né? Então, também, uma forma de escalar um negócio, quando a gente fala em pessoas, é também encontrar aquele público, encontrar aquela pessoa que está aí fora do seu negócio, que de repente não te conhece ainda, não te viu, não acredita no seu produto, ou não teve oportunidade de provar. Então, assim, como que você vai encontrar? Então, o networking hoje, eu vejo que é uma excelente forma da gente fazer isso, através de diversas ferramentas online ou presencial, né? Mas da gente poder escalar o nosso negócio. Aliás, quem não é visto, né, não é lembrado. Então, a gente tem que começar realmente todo o negócio através de pessoas, ou seja, primeiro a sua estrutura interna, formada por qual tipo de pessoas, por quem são as pessoas que estão lá, e depois, onde estão as pessoas que eu vou buscar, quem são meus clientes, meus principais. E a gente pode falar depois, no outro momento, de uma parte mais de estratégia, eu venho trazer mais um olhar sobre isso, mas tudo começa com pessoas, tudo começa com pessoas.
Eu acho que esse realmente é um ponto essencial, né? Mas agora, levando um pouquinho para você, Ernesto, eu acho que aquela antiga expressão, fazer mais com menos, sempre foi um mantra. A ideia é sempre enxugar e não desenvolver o tamanho, a amplitude, né? O alcance. Onde é que fica, então, esse fazer mais com menos, se o foco, pelo que a Lara e o Mantovani já explicaram, é se desenvolver crescendo? Então, eu acho que realmente saber trazer pessoas melhores até do que você é um ponto mais fundamental. Eu tive essa experiência com o Laércio na minha empresa, que realmente fez o negócio levantar de uma forma bastante rápida. Mas também é preciso saber demitir, talvez até mais importante do que saber trazer bons elementos, porque é muito comum as pessoas não renderem aquilo que prometem ou realmente a gente teve uma impressão errada dela. Então, tem que ter coragem de demitir. Até se for parente, se for filho, tem que ter uma equipe que, assim como o técnico de futebol tem que substituir, às vezes, o ponta-direita porque ele não marca gol, apesar de ser o amigo dele, é importante saber demitir. E também falando em pessoas, é muito importante saber e promover treinamento para essa sua equipe. A sua equipe é conjunto de pessoas e hoje você tem exatamente essa condição de treiná-los. E aí sim eles vão melhorar a performance dele. E da mesma forma, você também conseguir pessoas externas, tipo franquia, representantes, canais, enfim, terceirizar a sua organização através de canais de vendas e também, muitas vezes, com os fornecedores, fazendo deles parceiros importantes no processo do seu negócio e sempre cuidando da qualidade. O teu negócio hoje tem concorrência a dar com pau. É a droga do capitalismo, para não falar outra palavra que é um palavrão. Mas se você tiver qualidade, aí sim você vai conseguir vencer, fazer sempre o melhor possível, inovando, criando novos produtos, novos serviços, se antecipando à concorrência. Então, para isso também, você deve sempre procurar fazer sua empresa aparecer, né? Você tem a sua empresa, você tem o seu negócio, escreva livros, faça vídeos, palestras, procure ir para o mercado. Assim como participar também de agremiações, por exemplo, eu fui presidente da ACESP, isso ajudou tremendamente, de associações. Aí você conhece concorrentes, e é muito bom conhecer os concorrentes. Você vê o que ele faz, às vezes você capta um bom conselho deles, e até consegue, às vezes, se juntar e crescer rapidamente. Enfim, são esses princípios que vão fazer o seu negócio crescer. E não é fácil adotá-los. Realmente, eu acho que isso que é o mais difícil, adotar esse processo, né? Acho que principalmente quando a gente tem uma crença limitante, né, Maurício? Porque uma coisa que eu vejo é que o termo escalabilidade é um termo recorrente, principalmente no segmento de telecomunicação e de infraestrutura de tecnologia da informação. E, normalmente, esse termo é utilizado como uma característica desejável de todo o sistema ou de todo o processo. Ou seja, a capacidade de criar um volume crescente, de maneira constante e uniforme. E quando o próprio empreendedor ou empresário, não importa aqui nesse momento, não crê que o seu negócio consiga ser escalável. Como é que a gente faz esse caso? Toda e qualquer mudança numa empresa, ela é de cima para baixo. Se o cabeça, né, se o dono da empresa não acreditar que ele precisa mudar, que ele pode mudar, ou que a empresa dele é capaz, provavelmente a empresa dele não vai ser capaz, não vai mudar, né? Eu já tive vários processos de que eu tive que parar porque o dono da empresa falou assim, eu quero minha equipe assim. Só que ela tem que ser congruente a ele e ele a ela. Eu não posso fazer uma coisa e pedir para que os outros façam diferente, né? Então, eu acredito
que parte do princípio da congruência. Eu tenho que pensar de uma maneira que eu tenho que levar todo mundo a pensar como eu para o crescimento. Eu falo muito que a Volkswagen não faz carro, a BMW não faz carro, a padaria não faz pão. Tá? Quem faz isso são as pessoas que trabalham nesses lugares. O Ernesto falou muito legal a respeito da concorrência, de estar junto da concorrência, do treinamento da sua equipe, né? Aqui eu vou chover no molhado, mas se o principal, a cabeça, não estiver pensando no crescimento da equipe, não acreditar nos seus colaboradores, não acreditar no potencial do seu pessoal, eles não vão produzir carro, eles não vão produzir pão, eles não vão produzir nada. Né? É como se você passar o dedo, né, desmanchar lá o formigueiro, vai ficar um bando de vai e vem, e ninguém se coordena, até que em um determinado momento talvez isso aconteça. Mas na indústria, no comércio, no empreendedorismo humano, né, se não houver a congruência, o pensamento retilíneo, o pensamento... Não dá para falar retilíneo, que muitas vezes a gente é obrigado a fazer desvios de percurso, né? Mas o pensamento focado no objetivo, não tem empresa que não tem crescimento, não tem escalada, é só ladeira abaixo, aí não tem como. Tá? E o importante, né, reforçando as palavras do Ernesto, tá, é a capacitação do teu pessoal. É mais fácil você capacitar alguém do jeito e para o negócio que você tem, do que você querer inventar, trazer gente de fora e que não é congruente àquilo que você pensa, aquilo que você planeja para a sua empresa. Tá? A congruência é no sentido de pensar no potencial da empresa e na capacidade da empresa e trabalhar para isso, eu acho que é fundamental. Nesse caso aí dessa abordagem que você fez sobre a crença limitante dele. Agora, lembro a você que está nos acompanhando, mande mensagens, participe. Já estamos recebendo perguntas aqui, isso é muito legal. Eu queria começar com uma, eu vou deixar aberto para que todos possam responder, possam dar diferentes pontos de vista para a pergunta, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Otaviana. A Otaviana pergunta o seguinte: é necessário ter um bom ambiente em casa para ajudar nessa escalada? Ter apoio é fundamental? Eu aproveito e vou conectar com uma outra pergunta que acabou de entrar, da Vivian. A Vivian pergunta assim: como ser um líder que inspira? Porque empreender e escalar é saber lidar com pessoas. Então, duas perguntas, vou deixar para vocês. Óbvio, vou começar com a pessoa que lidera e norteia os líderes, Lara Matos. Estou repetindo. É necessário ter um bom ambiente em casa para ajudar na escalada, ter apoio é fundamental. A Otaviana perguntou isso. E a Vivian, como ser um líder que inspira? Porque empreender e escalar é saber lidar com pessoas. Lara? Então, vamos lá. Eu vou fazer alguns ajustes nas perguntas em detrimento das respostas, ok? Nós não podemos confundir conceitos. Escalar é crescer o negócio, sem dúvida, mas escalabilidade de negócio é um conceito extremamente pontual, que é justamente o que eu havia explicado, que nada mais é do que você crescer em faturamento sem que você cresça em custo. Para isso, gente, existem 3 passos que eu já explico aqui para vocês. Em relação a você empreender, o ambiente familiar, e eu não digo um ambiente familiar, eu digo uma rede de apoio que te encoraje, que te dê força, que te apoie, justamente, é fundamental. Uma pesquisa sobre empreendedores mostrou que a maior parte dos empreendedores tiveram alguma rede de apoio na infância, de afetividade, seja familiar ou outro contexto. Porque para empreender há risco, há uma certa coragem e as pessoas mais seguras, elas têm mais esse comportamento. E a segurança está relacionada à base afetiva que você teve na infância. Agora, em relação a você ter uma liderança para crescer, fundamental. A liderança é o motor do negócio. Vocês sabiam que o tom do bom dia do líder na empresa, ele entrou na empresa, da forma como ele fala o bom dia,
ele determina o ânimos do grupo. Eu acho que eu já havia até comentado sobre isso aqui. Então, a liderança é a mão que balança o berço, é ela que, de fato, dá velocidade e norte para a equipe. Mas o que eu quero falar sobre escalabilidade, que eu acho bastante importante para que a gente não confunda os conceitos, a escalabilidade leva ao crescimento, mas o crescimento não necessariamente é escalável. Toda escalabilidade leva a um crescimento, mas não necessariamente todo crescimento de negócio é por conta de uma escalabilidade. Como é que eu posso dizer para você hoje como escalar um negócio em 3 pontos fundamentais e que você já pode começar amanhã, inclusive? Primeiro deles, rede de networking. Eu sou Lara Matos, da Oficina de Gestão, eu falo com muito orgulho que hoje eu tenho essa sala aqui atrás e o meu negócio por conta do grupo do qual eu faço parte, que é o BNI, que coincidentemente nós temos aqui na bancada o diretor regional. O que eu quero que você entenda é que o networking nada mais é do que levar o seu negócio para as pessoas que não necessariamente você teria alcance através da referência. Um segundo ponto, porque o meu tempo já está terminando, é o uso das redes, o marketing digital. Você aparece para milhares de pessoas em um só momento. Isso gera escala. E, por fim, é você vender para quem já comprou de você. Aí isso tem um termo em inglês que é wallet share, você vende para a sua carteira. O seu custo de aquisição desse novo cliente é baixinho, aumenta a margem e isso que é escalar um negócio. Agora, Mantovani, então repetindo as mesmas perguntas. É necessário ter um bom ambiente para ajudar nessa escalada, ter apoio é fundamental, e como ser um líder que inspira? Legal, legal. Poxa, Lara, eu primeiramente até fico muito feliz em tê-la conosco. Você é uma pessoa extremamente diferenciada e sempre foi, e é um orgulho para nós tê-la no BNI, viu? Obrigado. Bom, João, eu tenho uma visão de que o ambiente, você é assim, independente do ambiente, tá? Desculpa aí se é em casa ou não, mas escutem pessoas que têm propriedade para te contribuir com algo. Tá? Isso vale para dentro da sua casa e vale para fora. Eu, pensando na minha carreira, apesar de ser uma carreira de sucesso, se eu fosse escutar meus pais naquele olhar sempre protecionistas, filhinho, cuidado que lá fora é muito frio, leva o seu cobertorzinho, o seu travesseiro, eu jamais teria me arriscado tanto. E eu fui e arrisquei. Então, nem sempre a gente vai encontrar apoio daquelas pessoas que a gente quer. Então, a gente muitas vezes vai ter que procurar mentores ou pessoas que nos inspiram a tocar o nosso negócio fora do nosso ambiente, mais próximo, mais íntimo ali, mais particular. Então, não se deixem que as pessoas roubem o seu sonho. Procurem pessoas que possam te orientar. Você vai encontrar. E o segundo ponto da liderança, ela para inspirar outras pessoas, eu vejo que a gente tem que ser autêntico na sua liderança, você tem que ser muito sincero, você tem que ter um bom trânsito por onde você vá, uma pessoa gentil, simpática, de coração sempre aberto para ajudar, porque o líder, o que o líder, na sua essência, ele é uma pessoa que ajuda outras pessoas a alcançar resultados ou estar em lugares que elas não conseguiriam sozinhas. Então, uma vez que você tem essa questão interna, essa questão dentro de você, de que você enxerga outras pessoas como pessoas e você está sempre disposta a ajudar, a apoiar, sendo gentil, sendo uma pessoa camarada, uma pessoa sempre positiva, isso vai inspirar as pessoas a te seguirem. E as pessoas, uma vez te seguindo, elas vão certamente ter um crescimento com esse convívio com você. Então, é possível a gente escalar via network, via liderança, via estratégia e encontrando mentores para nos ajudar, mentores, coaching, né? Eles são muito bem-vindos não sei qual é a sua fase, o seu momento hoje, mas você certamente recomenda um processo de coaching. O processo de coaching eu já fiz 2 processos e eu acho fantástico. Cada vez que eu faço é uma transformação. Então, temos que procurar pessoas que podem nos ajudar, né? E não deixe que ninguém roube seu sonho. É necessário ter um bom ambiente em casa para ajudar nessa escalada? Ter apoio é realmente fundamental?
E uma outra pergunta da Vivian: como ser um líder que inspira? Porque empreender e escalar é saber lidar com pessoas. Agora passo, obviamente, a batuta para Ernesto Haberkorn para poder nos responder. Enquanto isso, você continue mandando perguntas tanto na caixa de comentários do YouTube quanto no telefone 997-96-7700. Ernesto. Com relação a essa questão de família, trabalhar, ou pelo menos, eu sempre procurei envolver minha família nos meus negócios. Primeiro porque você, com isso, consegue uma aproximação forte, né? Ter assunto com seus filhos, com a sua esposa. Muita briga também, mas essas brigas, no fim, acabam sendo até uma boa forma de você se relacionar mais e discutir. Então, meus filhos todos estão trabalhando comigo não num determinado negócio, mas de alguma forma eu me envolvo muito. Eles tomam conta do Spaventura e do Banana Bambu. Então, eu me envolvo com eles, trabalho, ajudo. Assim como a minha esposa tem um salão de beleza, onde também eu participo muito da gestão. E na RP Flex eu tenho um Murilo que está lá com a gente, está no suporte, dando uma ajuda. Então, eu acho assim que no jantar, no almoço, nos momentos que a gente encontra a família que já hoje não mora mais comigo, tem sempre assuntos bastante interessantes. Isso é bastante válido. E ajuda, né? Mas eu queria levantar um ponto muito importante nessa questão do crescimento, nessa questão de escalar empresas, e recomendo a todos vocês lerem um livro chamado Blitzscaling, de escalar rapidamente, né? Como um raio, Blitz vem da palavra raio. É um livro americano, mas tem a tradução para o português, e ele fala exatamente dessa filosofia que os americanos, que o mundo todo hoje tem, através desses fundos de investimento, de escalar rapidamente uma empresa. De que forma? O princípio deles é básico. Eles botam uma montanha de dinheiro no negócio. A característica do negócio tem que ser que o custo variável não seja muito alto, porque a ideia é que ela cresça muito o faturamento e os custos cresçam de uma forma mais lenta, e com isso, realmente, em rápido tempo, eles têm um lucro já bastante razoável. E depois, quando estiver lá no alto, aí sim eles vão procurar ter um lucro, porque esse crescimento rápido é às custas de um enorme custo de marketing, de inovações, de realmente fazer até sacrificar no preço, tal, para que a empresa cresça, fature bastante, e mesmo assim ela vai crescer com muito prejuízo, que é o caso da Uber, que faz moradias, enfim, a maior parte dessas grandes empresas estrangeiras hoje, que estão crescendo aí violentamente, estão crescendo com prejuízo, mas chega num ponto, elas reduzem esses investimentos e aí partem para o lucro. O lucro. E todos nós sonhamos, né? Agora, e você, Maurício, como é que você responde às duas empreendedoras, a Vivian e a Otaviana? Eu acredito que se você quer chegar lá em cima, fazendo uma analogia aí do escalar, né? Você vai precisar de um apoio. Ninguém vai pintar o segundo andar se você não subir numa escada, se você não subir no andaime. E a família, ele é esse apoio. Não tem como, apesar de ter alguns que, a exemplo do que o Mantovani disse, né? O excesso de zelo pode tentar abafar qualquer iniciativa, qualquer arrojo da sua parte, tá? Mas é o seu apoio. É para onde você corre na hora que você está machucado, na hora que você está doído, na hora que você está cambaleando, é ali que é o teu porto seguro. Então, você ter um apoio, você ter... e não precisa ser aquele apoio de ficar toda hora, vai, faz, sabe? É só aquele apoio de receber de volta com os braços abertos. Né? Aquela história de quando a gente jogava bola na rua, se machucava, não sei o que, vinha a ponta do dedão do pé esfolado, né? A mãe ia lá e fazia um curativo. Era isso que a gente muitas vezes precisa. E talvez seja esse apoio
que o empresário, né, como citou a Otaviana, fazendo analogia, está precisando. É ter um lugar seguro para ele poder retornar e refazer as forças. Tá? Gente, como eu disse na minha primeira entrada, o chefe, o líder, ele contagia, sabe? O movimento dele, a Lara disse legal, que o bom dia dele faz soar diferente o dia dentro da empresa, é de acordo com o espírito, é o bom humor dele, o estado de espírito dele é que vai gerar dentro daquele dia um clima favorável para os acontecimentos. Se você não tem um líder, né? E líder, a gente não imagina um chefe, a gente pensa numa pessoa diferente, né? É aquele que faz junto, aquele que deixa acontecer, é aquele que inspira a pessoa a buscar melhores resultados, né? Muitas vezes não é o que ensina, mas é o que inspira a pessoa a querer mais, fazer mais, é fundamental para o negócio acontecer. Maravilhoso. Temos agora aqui 2 perguntas relativas a investimento. Olha só, curioso. E as 2 perguntas são diametralmente opostas no sentido de conhecimento de investimento. A primeira pergunta vem do Fabrício. O Fabrício fala o seguinte: como identificar hoje qual o melhor tipo de investimento? A escalada, eu devo ver se será algo a curto prazo ou aquilo que me deixa apaixonado. Então, o primeiro é como identificar o investimento bom a se fazer. A segunda pergunta, apesar de ser até um pouco óbvia, eu acho que clama por ajuda, clama por auxílio. O José Carlos pergunta o seguinte: e quando eu tenho um sócio que acredita que misturar dinheiro pessoal e da empresa é o certo? O que falar para reverter isso? Lara, como eu vou guardar o melhor para o final, eu vou começar agora com o Mantovani nessa rodada, para poder deixar você para encerrar, tá? Mantovani, então, 2 perguntas sobre investimento. Como identificar qual o melhor tipo de investimento, se a escalada deve ser focada no curto prazo do retorno ou no que me deixa apaixonado, e como convencer o meu sócio que misturar dinheiro pessoal e da empresa não é o melhor caminho. Nossa, legal. 2 perguntas interessantes. A primeira é bem interessante responder. Eu acredito que o melhor investimento para você é aquele que você acredita que tem capacidade de suportar os altos e baixos da empreitada, porque toda empreitada vai ter seus altos e baixos, e então você tem que ver o que você vai suportar. Talvez se você tem um capital, por exemplo, e você acha que investir na bolsa pode te dar um bom investimento, um bom retorno, e você tem hoje coração e emoção para isso, pode ser uma ótima carreira, uma ótima forma de ganhar dinheiro. Assim como para montar, de repente, um comércio ou um serviço. Então, o melhor investimento é aquele que você acredita que vai conseguir, dentro das suas condições, do seu conhecimento e possibilidades, administrar da melhor forma e da forma mais feliz para a sua vida. Esse vai ser o melhor investimento. E com relação a misturar dinheiro pessoal com o da empresa, jamais. Essa é a regra número 1, antes de montar o seu negócio, de forma alguma isso pode acontecer. Isso é um dos erros clássicos de empreendedores, de pessoas que entram em negócios e elas saem no meio do caminho porque cometem esse grande erro. Uma vez que você entrou no negócio, você tem que ter já o seu prolabore definido. Tudo bem, às vezes no começo isso não vai dar, mas você tem que ter um X mensal. Não importa se sobrou 10, 50 vezes o X. Você tem que ter aquele X que é o combinado. Pode haver, depois, no final de um ano, ou a cada 3 meses, 6 meses, uma divisão de um excedente, né, de um lucro excedente, mas a empresa tem que ter caixa. Se a empresa que não tem caixa, ela não cresce, porque você só vai perceber a hora que você está sem caixa, a hora que você precisa comprar computador, reformar uma sala, comprar um prédio, montar uma equipe de vendas. Aí você vai falar, cadê o meu dinheiro? Porque enquanto está tudo bem, está sobrando, tudo legal, mas vai começar a investir no seu negócio. Aí que você vai ver até onde o seu caixa vai suportar. Então, a empresa é assim, ó, conceito. Patrão pobre, empresa rica. É assim que você vai crescer o seu negócio.
né? A empresa tem que ter hoje, no mínimo, uma empresa saudável para você falar, meu, tô legal, tô no caminho, ter assim, pelo menos 10 a 12 vezes o seu faturamento aplicado de um ano. Quando você tiver um colchão desse financeiro, é maravilhoso. Você vai ver que as oportunidades e possibilidades ampliam e é o lance do dinheiro faz dinheiro. Então, não troquem aí, né, como diz né, não põe a carroça na frente dos bois. Vamos com calma, né, porque é melhor você dar tempo, se estruturar e depois você realmente poder viver e gozar de anos muito melhores à frente do que ficar sempre no aperto. É isso. Seu Ernesto, Seu Ernesto, desculpa. Agora primeiro o Santucci, depois eu vou para o seu Ernesto. Santucci, como fazer esse investimento e o pior, como que o coitado do José vai conseguir reverter essa situação com o sócio? Primeiro, a ideia de que negócios são diferentes, né? Tem negócios que eu acredito que o retorno é rápido, tem negócios que eu acredito que a escalada é mais demorada. Depende de onde você estiver investindo e qual tipo de negócio que você vai fazer, sabe? É tudo uma estudar o mercado, estudar realmente e conhecer para onde você está entrando. Agora, meu amigo, é difícil, hein? Esse seu parceiro achar que pode misturar... Eu acho que não devia nem misturar o dinheiro do marido com a mulher, sabe? Para não ter problema. Ainda mais de sócios que vivem em situações diferentes, aí, em casas diferentes, sabe? Pessoas, pensem que vocês, pessoa física, apesar de serem os proprietários, não são a pessoa jurídica. Vocês têm personalidades e funções diferentes. A pessoa, por isso você tem o CPF e a empresa tem o CNPJ. É para não misturar mesmo. Se eu não perceber essa diferença, é melhor eu continuar trabalhando para os outros, onde só vai ter o meu CPF. Não posso, em hipótese alguma, e o Mantovani falou, não dá. Não vai dar certo. Aquela história, né? Se o bicho está pegando o cara, tira seu boné, procura um outro parceiro, vai viver a vida de uma maneira menos arriscada. Né? Mas, se o negócio é bom, se o sócio, apesar disso, é bom, né? Por que não vale um treinamento, um processo de... Não vou falar de coach, porque senão vou falar que estou advogando em causa própria. Mas uma maneira de você buscar um aperfeiçoamento financeiro até, para que vocês aprendam a dividir o que é da empresa, o que é de cada um é de cada um. Eu não consigo ver outra maneira de resolver o seu problema. Eu acho que eu respondi. Ou não. Respondo, com certeza. E, Ernesto, como é que a gente consegue resolver a dúvida do Fabrício entre investir em algo escalável com retorno a curto prazo ou algo pelo qual ele é apaixonado, e como é que a gente convence o sócio do José a não misturar o dinheiro dele com o da empresa? Bom, vamos por partes. Quer dizer, primeira coisa, na hora de escolher o negócio, de investir no negócio, mais importante do que você olhar diretamente a lucratividade é você ver se você realmente gosta de fazer aquilo que esse negócio foi criado. Se você for investir num negócio porque todo mundo te fala que esse negócio dá lucro, é muito bom, mas você não gosta, não é apaixonado por aquele assunto, né? Seja o assunto de saúde, de tecnologia, de engenharia, de serviço, de venda, de produção. Quer dizer, você precisa achar exatamente o que você gosta, porque aí eu garanto que a empresa vai dar certo, porque você vai trabalhar com paixão, vai trabalhar sábado, domingo, vai mandar bala, então você vai certamente fazer com que a empresa dê certo. O segundo ponto, eu vou inverter a pergunta. Né? Ele perguntou, eu posso pegar meu dinheiro pessoal e colocar na empresa? Acho que todos já responderam que isso deve ser exatamente evitado ao máximo. Então, vamos inverter a pergunta.
eu devo sacar todo o lucro da empresa no final do mês? Essa pergunta realmente é fundamental, porque exatamente no momento em que a empresa começa a decolar, ela começa a dar aquele lucro, a esposa vai chegar a pedir uma viagem a Paris, um vestido novo, um casaco bacana, um presente especial. Essas mulheres, né? Desculpe, Lara, mas realmente é a tendência da pessoa. E aí que está o erro. Porque exatamente quando a empresa começa a dar o lucro, é aí que você deve ser mais judeu, mais pão duro de retirar dinheiro e meter bala na empresa. É sinal que ela está dando certo. E para ela dar uma crescida violenta, aí sim ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro deve nascer dela mesma. Então, a gente teve momentos, na Microsiga principalmente, em que eu chegava no final do mês, esse mês o lucro foi demais, vamos lá, eu acho que eu vou viajar, minha mulher já está esperando em casa com a mala pronta. Ele falou, não, nós vamos reaplicar tudo, vamos fazer mais marketing, vamos contratar mais gente, vamos desenvolver melhor o sistema. Não vai levar nada não, vai ser esses mirrados R$500 e acabou. Então é assim que eu acho que a gente deve agir. E aí depois que levou esses R$500 para casa, aí não tem nem como, né, colocar na empresa. Maravilha. E agora, Lara, como eu disse, prometido, você vê com um tempo quase suíço aqui, e como é que você consegue auxiliar esses dois, o Fabrício e o José Carlos? Como focar nesse investimento e dar o tiro certo? Obrigada, Badiali. Eu vou responder e logo na sequência eu vou ter que sair, como eu avisei antecipadamente, porque hoje eu começo de fato um curso que é o Saia da Operação Dono de Pequeno Negócio. Então vamos lá, Fabrício, eu penso o seguinte, se você vai investir num negócio novo, invista naquilo que você conhece, que mexe com você. Então, de fato, é muito mais pelo apreço, porque sobre o que você conhece, você põe afinco e ganha dinheiro. Se você partir com uma mentalidade eminentemente pragmática, quando você entra em situações como as que estamos vivendo de crise, eu não sei se você consegue sustentar. Então, se você for investir, essa é a minha dica. Agora, para quem já tem o negócio, Lara, eu já estou com o negócio, eu mantenho o meu negócio com afinco porque eu amo, ou de fato eu crio uma estratégia para escalar agora? Crie uma estratégia para escalar agora. Eu vou te dar um exemplo. Antes da pandemia, a minha atuação era eminentemente presencial, porque eu trabalho com cursos. Hoje eu estou no digital, ou seja, eu estou ganhando em escala, porque eu consigo mais pessoas num mesmo espaço e trabalhando no mesmo tempo. E quando você está no físico, você tem limitação de pessoas num determinado espaço. E por que eu digo que escalar é agora? Porque, pessoal, prestem atenção, esse vai e vem de fecha, abre, reduz, flexibiliza, abre, fecha, isso vai até o final do ano. Até que a gente não tenha todas as vacinas, nós vamos ficar nesse movimento. Essa é a minha opinião. Então, a hora é agora de você, de fato, fazer caixa, como bem colocou o Alexandre. E falando, eu gostei muito da frase, Alexandre, de que empresa rica, o dono é pobre. Leiam a biografia do Alexandre Costa, que é o dono da Cacau Show. Vocês vão entender que ele tem um comportamento que justifica o tamanho da empresa hoje. Meninos, eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabem com quantos anos ele comprou o primeiro carro novo dele? 40 anos. Sabe o que ele fazia, Ernesto? Todo o lucro do negócio, ele tirava uma pequena parte desse dividendo e investia tudo na empresa. Não é à toa que hoje a Cacau Show é um exemplo de empresa nacional. E aí, só para finalizar e responder ao outro amigo, dinheiro da empresa com dinheiro de pessoas, o seu próprio, do sócio pessoal, nunca, nunca faça isso. Como é que você vai, de fato, atentar esse sócio? Conversando com quem entende. Sem compromisso, eu me coloco à disposição para conversar com vocês dois, que eu vou mostrar para vocês o tamanho do buraco que é fazer isso. Ele precisa levar um susto, seu sócio. Aí sim ele muda o comportamento.
Lara, eu sei que você tem que ir embora. Eu recebi uma última pergunta, eu não vou estendê-la, mas eu acho que é um gancho maravilhoso para você chamar as pessoas para sua aula. A pergunta foi da Paula. Empreender para quem era CLT é algo desafiador, ainda mais porque não entende de gestão. O que podemos fazer para ter apoio e conhecer outras empresas para me fortalecer? Bom, primeiro passo, se você era CLT, você quer empreender, você precisa conhecer gestão. Bom, mas eu vou ter que fazer um curso de administração? Não necessariamente, dependendo da sua idade também nem vale a pena. Se você é muito jovem, vai começar, vai ter uma profissão, por que não se formar como administrador? Caso contrário, existem inúmeros profissionais que podem, de fato, te ajudar nisso. Mentores, coaches, inclusive o próprio Sebrae. Por que não? Para quem está começando, é uma ótima. E, é claro, eu também me coloco à disposição. Agora, uma coisa importante. O que faz o empreendedor é o ambiente. Venha para grupos de networking. Alexandre, estamos aí, hein? Muito obrigado, Lara. Ótima aula. Obrigado mesmo. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Beijo, boas coisas. Já estamos chegando no final do nosso programa, inclusive nos últimos 2 minutos. Então, óbvio que eu tenho de passar a palavra para os nossos 3 mestres aqui, justamente para se despedirem e poderem lhe orientar sobre como melhor escalar o seu próprio negócio. Então, começando justamente com você, Alexandre Mantovani, sua dica final e como é que as pessoas podem te seguir e aprender um pouquinho mais sobre como escalarem os seus próprios negócios. Legal, João. Bom, para escalar um negócio, então é necessário um resumão do resumo. É ter visão, ter estratégia, ter entrega e ter talentos, né? Cuidar do seu fluxo de caixa também é muito importante. Então, são coisas que, se você fizer bem, certamente a sua empresa vai decolar. Para me encontrar, Alexandre Mantovani, BNI, que é Business Network International, que é a maior e mais bem-sucedida organização de networking de negócios do Brasil e do mundo. Então, é isso aí. Está no Google. Um abraço. Que chique, está no Google, me procure. Ernesto Rappercorn, muito obrigado. E além de dar os seus dados, suas informações sobre como as pessoas podem aprender contigo e com a sua empresa, uma dica final sobre como elas devem escalar o negócio. Eu acho que a dica é que a escalada de um negócio nunca chega ao pico. Quer dizer, mesmo que a empresa está indo super bem, ela sempre tem que estar pensando em escalar mais um degrau. É importantíssimo lembrar isso. E daí aquele ponto, por exemplo, que eu falei, de reinvestir nela mesmo, para que ela sempre esteja subindo. Porque a parada pode levar a descer. E sobre esse tema, pessoal, no meu site, ernestoabercorn.com.br, tem muitos vídeos, inclusive um deles chama Os 10 Princípios da Boa Gestão, que mostra exatamente muito do que a gente falou hoje aqui, e vídeos exatamente sobre gestão, como crescer a empresa, e são todos vídeos gratuitos. Você é só entrar lá, não precisa de senha, não precisa de nada, é só apertar. E todos esses vídeos também estão no meu canal do YouTube. Então, assistam, que vale a pena. E vale muito a pena. Santucci, muito obrigado por hoje. Sua dica final e como que as pessoas podem aprender mais contigo. Puxando um pouco até para a escalada mesmo, montanhismo e tal, né? Gente, não é chegar lá que é o que conta. É em quem você se transforma durante a sua trajetória. É em quem você vai... Quem é que vai chegar lá? Não no chegar lá. É quem é que chega lá. E para a empresa também vale a mesma coisa. Qual é a empresa que chega lá? Se você acha interessante pensar em viver o melhor da vida, 3, 4 e 5 de maio a gente está numa super maratona. Só entrar no meu Instagram, Maurício Santucci, você se inscreve e você vai participar. 3 dias de muito aprendizado e também é gratuitamente. Maurício Santucci. É isso.